Em uma reportagem do jornal norte-americano Washington Post, afirmou que o julgamento de Jair Bolsonaro vai confrontar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal, o julgamento marca uma reviravolta no Brasil. O Washington Post diz que o país tradicionalmente escolhe a conciliação ao invés da acusação quando se trata de crimes contra a democracia. Eles citam a ditadura militar de 1964 e a lei da anistia, que perdoou crimes cometidos nesse período. O jornal também diz que o julgamento abriu um abismo entre o Brasil e os Estados Unidos e que o país não recuou mesmo com o aumento da pressão do governo de Donald Trump. O veículo afirma ainda que o julgamento pode estabelecer um novo precedente para a responsabilização política. Informação importante: segundo a coluna publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças. Brasil, nós estamos vivendo um momento muito difícil na nação brasileira. É por isso que nós temos que orar. Trump, meu amado, já avisou os ditadores da toga. Se prenderem Jair Messias Bolsonaro, ele vai vir com intervenção. Meus amados, Trump tomou essa atitude nesse exato momento, abriu fogo contra Moraes e falou: se ele não parar, ele vai ser preso. É muito sério o assunto e nós sabemos, meu amado, que milhares de pessoas estão presas. Já foi descoberto tudo, queridos. Já tem documentos com os Estados Unidos comprovando que tudo isso que eles estão fazendo contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, contra os patriotas que estão presos, meu amado, foi injusto. Meus amados, estão preparados? É muito importante você assistir até o final desse vídeo. Precisamos orar. Trump já deu uma ordem para a nação brasileira, que ele vai vir com tudo e vai derrubar 9 dedos, Moraes e todos aqueles, meu amado, que estão perseguindo os patriotas. Veja agora o que foi anunciado vai chocar a nação brasileira. Estejam preparados. Esta é a ordem dos Estados Unidos. A coluna do Wall Street Journal colocando o ministro do Supremo Tribunal Federal em destaque e indicando que a Suprema Corte e esse ministro estariam dando um golpe de Estado no Brasil. Mota. Deu no Wall Street Journal, Caniato, que não é exatamente um jornal de direita. Pelo contrário. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Um artigo publicado no jornal pela jornalista Mary Anastasia O'Grady teve como título um golpe de Estado na Suprema Corte do Brasil. No artigo, a colunista diz que a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. Ela diz que homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e, em seguida, prendeu seus oponentes ou os exilou. Previsivelmente, a colunista foi chamada por vários veículos de mídia brasileiros de conservadora. Mas o que ela diz é exatamente o que muitos juristas brasileiros de renome e o que muitos jornalistas e o que muitos políticos brasileiros dizem. Donald Trump já está com a caneta na mão, engatilhado, para pedir a prisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes na Interpol. Os Estados Unidos vão pedir prisão de Moraes à Interpol. Que os Estados Unidos estariam preparando um pedido à Interpol para pedir a prisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes.
A afirmação foi feita durante um evento e repercutida pela CNN, gerando forte repercussão no meio político. Alexandre de Moraes continua exercendo normalmente suas funções no Supremo Tribunal Federal, e a legislação internacional torna improvável que um pedido desse tipo seja aceito contra o ministro de uma Suprema Corte em pleno exercício. A fala gerou críticas de parlamentares e especialistas jurídicos que apontam para a gravidade da acusação, feita sem comprovação. Alguns aliados do Bolsonaro disseram que violar a primeira emenda é uma violação, né, à legislação americana e, para tão, passível de prisão. O Jeffrey Chikrin, para mim, o cara é um dos mais conceituados hoje, tá? Advogados criminalistas. E ele disse o seguinte, olha, tudo bem, a questão é que a decisão que pode vir da justiça americana não imputa prisão ao Alexandre de Moraes. Porém, duvidamos muito que o senhor ministro Alexandre de Moraes queira recuar. Não vai dar para trás, né? O dedinho para cima já mostrou isso. Ou seja, ele vai continuar tomando decisões e mandando bloquear perfis e contas de pessoas, inclusive, né? Acabou de mandar agora bloquear o perfil e a conta do marido da Carla Zambelli, que tem cidadania italiana, então é um cidadão italiano. Mandou bloquear as contas do esposo da Zambelli, né? Que é um militar, né? Se o ministro Alexandre de Moraes descumprir a decisão da Suprema Corte americana ou da Justiça americana, aí sim ele incorreu em crime de desobediência. E aí, no caso de crime de desobediência, por se tratar, né, de uma pessoa que não está em solo americano, poderia haver sim uma expedição de uma ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse para vocês que o Trump é doidinho de pedra, não falei? E que o Trump, para ele tacar um míssil na China, na Rússia, mandar submarino para a Rússia, ou entrar aqui dentro do Brasil e falar eu quero a base de Alcântara de volta, pouco custa. Ou falar, quer saber? O Lula tá me enchendo o saco demais, o Maduro, taca bala, mete um míssil lá. Cara, eu não duvido de nada desse tal de Donald Trump. O Brasil ainda não entendeu que a esquerda é uma verdadeira facção criminosa que quer tomar o poder e se perpetuar no poder. Olhem aqui. Assim como tentaram fazer com Jair Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram com o candidato da direita na Colômbia. Acaba de morrer o candidato da direita na Colômbia, baleado durante um comício. Exatamente como a esquerda tentou fazer com Bolsonaro. É por isso que agora Bolsonaro está preso. Inventaram uma tentativa de golpe, inventaram um processo farsante porque não conseguiram matar Bolsonaro. Então, querem eliminá-lo a qualquer custo, criando um crime, criando um processo, um golpe fictício para jogá-lo atrás das grades e silenciá-lo. Uma morte em vida. É assim que a esquerda faz em todo o mundo. Esse é o modus operandi do socialismo, do comunismo. É assim que essa gente age. Ou mato o meu opositor político, ou crio um processo golpista em defesa da democracia. É sempre a mesma conversa. E ainda tem trouxa que cai nessa conversinha. Vejam só, um pai de família, um cara honesto, correto, que estava querendo lutar por seus ideais, foi tirado do caminho do sistema na Colômbia com uma bala na cabeça. Exatamente como tentaram fazer com Bolsonaro. Agora você entende por que criaram esse processo, essa farsa da trama golpista? Para eliminar a direita, para silenciar o maior líder da direita, para acabar com a direita. Isso é a esquerda. Ou te mata ou inventa uma cadeia para você. Mas eles não são democratas. São ditadores, censuradores e embriagados por poder. Gente, isso daqui não vai dar bom. No dia que Flávio Dino proíbe pessoas físicas e jurídicas no Brasil
de cumprirem a Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes tem a ideia genial e brilhante de dar uma entrevista ao jornal Washington Post e diz o seguinte, que não vai recuar nem 1 milímetro, mas você é um gênio. Por óbvio, a resposta foi imediata. Olha como se pronunciou a embaixada americana. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos EUA ou proteger alguém das severas consequências de cumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos, ou seja, toda empresa que tenha sede nos Estados Unidos ou que esteja nos Estados Unidos, estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Por exemplo, o Itaú pode não ter sede nos Estados Unidos, mas tem um braço nos Estados Unidos. Então, se está fixado nos Estados Unidos, tem que cumprir essa Lei Magnitsky e não poderá ter Alexandre de Moraes como cliente. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana, ou seja, empresas que não estão fixadas em território americano, os Estados Unidos olharam para o mundo e disseram: o Brasil não é um lugar seguro para investir, porque no Brasil não tem segurança jurídica. A Suprema Corte do Brasil, ela é tóxica. Em outras palavras, o mundo inteiro está enxergando o que o povo brasileiro já sente na pele há muito tempo. De Donald Trump ainda solta mais essa bomba contra Alexandre de Moraes agora há poucos instantes. Vejam só. O que o Brasil está vivendo com Alexandre de Moraes é único e diferente de qualquer outra situação contra os juízes. Até os mesmos ministros do Supremo. Vocês conhecem de algum caso de outro ministro do Supremo caminhando ordens de sigilo de censura, ordens sigilosas de censura aos Estados Unidos primeiro? Eu não conheço nenhum outro caso. Tem 11 ministros. Os outros 10 jamais ouvi falar de algo assim acontecer. Então, o que isso está levando também é atrapalhando a imagem não só do Brasil como país, não só do judiciário brasileiro, que tem anos de excelência, né? E todo judiciário vai ter coisa errada, sempre vai ter coisa para reclamar. Isso faz parte do nosso debate do dia a dia. Esse ministro é ruim, porque isso, porque aquilo, fez isso errado, aquilo errado. Agora, Alexandre de Moraes está numa liga única, né? Ele é uma pessoa especial sozinho. Até os ministros do Supremo que concordam com ele, eles mesmos não têm se engajado sistematicamente e deliberadamente todos os dias na mesma conduta que o Alexandre de Moraes, né? Então, é importantíssimo distinguir isso. Por quê? Porque o dano que está causando o país é potencialmente irreversível. Por exemplo, o Alan dos Santos tem um pedido de extradição recusado pelos Estados Unidos, né? Ok. Quantas vezes os Estados Unidos recusam pedido de extradição do Brasil? Muito raro. Porque as instituições brasileiras têm um renome internacional, tendem a ser, né? Estamos falando de funcionamento normal, razoáveis. Isso não acontecia. Temos Itália recusando o pedido de extradição do Alexandre de Moraes, temos Espanha recusando o pedido de extradição do Alexandre de Moraes, temos a Interpol recusando notificação vermelha porque vem do Alexandre de Moraes, porque a comunidade internacional está começando a se educar sobre os abusos massivos, e sim, violando os direitos humanos, desse ministro. E esses abusos e essas ações contínuas e sistemáticas desse ministro estão ensujando o bom nome do judiciário brasileiro e de todos os outros juízes que estão fazendo o trabalho deles dia a dia faz 10 anos, 20 anos, que já é difícil. Imagina esses outros juízes começando a ter pedidos de extradição deles recusados, mandados recusados, por causa do dano à imagem do país e do judiciário que está causando Alexandre de Moraes. Então é muito sério. É indefensível, não tem defesa para o que ele está fazendo. Se você tem que estar num fórum neutral, como seria da Flórida, aparecer e tentar defender as ações do ministro Alexandre de Moraes, que Deus abençoe aquele menino da AGU, né? Porque é indefensível. Só pode defender isso na mídia, na reunião do PT, enfim, na mídia brasileira, mas não tem isso internacionalmente como defender. Ninguém concordaria. Então, quero fazer essa distinção porque acho que vale muito a pena e não é produtivo jogar todo mundo na mesma sacola. Alexandre tem uma sacola especial para ele. Você acredita, meu amado, que o Brasil vai ser liberto? Você acredita, meu amado, que o Trump veio para ajudar o Brasil? Nós sabemos que esse julgamento, meu amado, tem que ser cancelado. Nós sabemos que esse julgamento, meu amado, eles fizeram provas, meu amado, contra os patriotas. Mentindo, enganando, manipulando. Já foi falado que as caixas pretas de votação foram roubadas. Então, meus queridos, Trump já avisou que vai vir com uma intervenção no Brasil. E este homem, Moraes, vai pra cadeia.
O Brasil vai ver, vai ser notícia no mundo todo. Ele vai pra cadeia. É por isso, meu amado, que muitos estão pulando do barco deixando 9 dedos. Brasil, Deus tinha avisado, meu amado, que ia fazer algo na nação brasileira. Isso está acontecendo. As máscaras estão caindo. Através do Trump, meu amado, documentos foram revelados. O dia 8 de janeiro, que tudo aquilo, meu amado, foi uma farsa. E nós sabemos, meu amado, que o presidente, ele foi roubado. Esta é a realidade. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi roubado. Então, queridos, se Moraes prender Jair Messias Bolsonaro, vai ter intervenção americana. Meus queridos, isso não é brincadeira. Está acontecendo agora no Brasil. Compartilhe esse vídeo. Vamos vencer esta guerra. O Brasil é do Senhor. Não abaixe a guarda. E você que perdeu sua paciência, você que não acredita mais, Deus está usando o estrangeiro para mudar a situação do Brasil. Uma pergunta que eu faço para vocês: estão preparados? Os nossos irmãos patriotas que estão presos vão ser libertos e nós vamos cantar o hino da vitória. Eu estou na expectativa, meu amado, que esses ditadores da toga vão cair por terra. Tanto que todos estão pulando do barco, deixando 9 dedos, depois que o assessor jogou no ventilador todos os podres de Moraes. O Brasil vai vencer, vai ter ordem e progresso nessa nação. Compartilha, dê seu like e dê seu comentário o que você achou desse vídeo e dá um glória a Deus misturado com aleluia.